Aí, garçom, manda duas. Uma com limão, uma pura. E na videoaula de hoje vamos falar sobre os cátaros. Pois é, semana passada eu fiz uma videoaula sobre as ordens mendicantes e o pessoal que assistiu aí nos comentários, teve gente que pediu para falar sobre os cátaros, né? Porque os cátaros foi um movimento herege muito importante ali no sul da França, mais ou menos na mesma época onde surgiram as ordens mendicantes. Então acho que é importante a gente parar mesmo para fazer uma reflexão sobre esse outro movimento. Se você não viu o vídeo da semana passada, ó, vou botar o link aqui para você poder dar uma olhada, consultar lá e depois você volta aí para a gente trocar uma ideia. Então vamos lá, cátaros, né? Que movimento que foi esse? Né? Como eu disse, foi um movimento herético e que foi combatido pela igreja e foi massacrado ali durante o período das cruzadas, né? Inclusive teve uma cruzada simplesmente para isso, chamada de Cruzada Albigense, né? Albigense porque boa parte dos cátaros se concentravam numa região no sul da França chamada de Albi, né? Então vamos lá, como eles foram massacrados, a gente não tem muita noção de como era realmente a vida dos cátaros, a doutrina dos cátaros, porque muitos dos escritos deles foram destruídos e a boa parte do que sobrou foram em material feito pelos inquisitores, né? Um material feito pelo pessoal que estava criticando os cátaros e que vão destacar principalmente os elementos que eles consideravam negativos. Obviamente dando uma exagerada aqui e ali, né, para definir muito bem eles como os adoradores do demônio. Bom, vamos então tentar tirar todos esses elementos preconceituosos em cima dos cátaros e tentar encontrar aquilo que é mais lógico sobre a doutrina deles e sobre como eles viam o mundo. Do que a gente sabe, aparentemente a visão deles de mundo, a visão deles de religiosidade, estava baseado numa doutrina de origem persa, lá do Império Romano ainda, e que influenciou muito o pensamento cristão lá do início, durante o Império Romano ainda, lá na época dos apóstolos ainda, que foi o maniqueísmo, né? Que raio que é o maniqueísmo? O maniqueísmo, né, é uma religião de dois deuses, né? Um deus completamente bom, né, o Ahura Mazda, e um deus completamente ruim, o Ahriman. Então, um era o deus da luz, um era o deus do bem, um era o deus da justiça, o outro era o deus do mal, o deus da perversidade, o deus das trevas, né? Nessa ideia de que existia uma força boa e uma força ruim, eles deram uma cristianizada nessa coisa e ficou meio que o Deus e o Deus demônio, como se fossem duas forças que se equiparavam. Primeiro ponto aí que a igreja vai olhar para os cátaros e vai falar: cara, não, vocês não entenderam legal, e o que você está falando aí é uma coisa que destoa do princípio básico da igreja, né? Então, Deus e demônio não seriam exatamente forças equivalentes, né? Então, começa a destoar a partir daí. O segundo ponto ali da doutrina cátara, que isso realmente acabou perturbando bastante a igreja, foi o quê? Os cátaros entendiam uma divisão muito clara entre o que era carne e o que era espírito, né? Eles não acreditavam que fossem duas coisas que trabalhassem juntas em perfeita harmonia. Não, é o seguinte: o espírito vem de Deus, portanto o espírito é bom. E tudo aquilo que é matéria, inclusive a carne, né? Tudo que é matéria é necessariamente mal. Porque para eles, quem criou todo mundo material foi o diabo, enquanto todo mundo espiritual pertencia a Deus, né? Então o que eles pregavam? Uma separação entre a carne e o espírito. Nada daquilo que fosse matéria poderia ser bom,
né? Tanto que a visão que eles vão ter do Cristo vai ser diferente da visão cristã, né? Para os cátaros, o Cristo não tinha carne, o Cristo era plenamente espírito, porque o Cristo era plenamente bom, né? Não tinha como Deus se encarnar, não tinha como Deus se manifestar na carne. E isso, portanto, era criticado pelos cátaros sobre a igreja. Obviamente a igreja vai contra esses caras, eles estão rompendo com a doutrina. Isso vai ser tão marcante que, por exemplo, alguns elementos da doutrina cristã, né, vão ser assim, bastante combatidos pelos cátaros, como por exemplo a prática do sacramento da Eucaristia, né, a hóstia consagrada, né, que os cristãos, né, na época simplesmente católicos, né, os cristãos consideram que a hóstia é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Cara, Cristo não pode ter corpo. Corpo é matéria, né? Então, como assim você vai aceitar matéria como corpo de Deus? Não pode. Então, tudo aquilo que é matéria deve ser abandonado. Vê, esses caras que estão abandonando todos esses elementos que são matéria, percebe que eles vão viver assim num ascetismo profundo, né? Eles não vão se apegar a nada do que é material. Olha um negócio interessante aí para ele fazer um link lá com as ordens mendicantes que vão abandonar qualquer tipo de riqueza, né? Só que os cátaros, muito mais radicais, vão pensar em qual sentido? Como eu estou me desprendendo de tudo aquilo que é matéria, né? Eu vou me ligar apenas às coisas do espírito, né? Num ambiente com uma igreja muito corrompida, né, cheio de gente ali vivendo na riqueza, enquanto a população mais humilde está vivendo na miséria, vê uns caras que vivem sem se preocupar com qualquer riqueza material, era um atrativo muito grande e muita gente vai olhar para os cátaros e falar, não, cara, cristão de verdade são esses caras. Né? Vamos acompanhar esses caras. Né? Além dessa ideia desse ascetismo profundo, existia um outro elemento que tornava os cátaros bastante atraentes, principalmente para as mulheres. Por quê? Os cátaros, eles aceitavam mulheres no meio dos guias das cerimônias, né? Eu já vou explicar quem eram os perfeitos lá no meio, né? Mas assim, os líderes espirituais podiam ser mulheres. Isso porque nessa ideia da separação carne-espírito, né, os cátaros acreditavam que o espírito não tem sexo, né? O espírito é como anjo. Então, assim, não tem definição de gênero. Se não tem definição de gênero, a definição de gênero é feita da carne, que é imperfeita, que é perversa, né? Então, se o que eu estou vendo ali é uma carne, eu não tenho que dar atenção para a carne, eu tenho que dar atenção para aquilo que vem do espírito. E se esse espírito é perfeito, se esse espírito é um bom guia, pouco interessa a forma, se é uma forma masculina ou se é uma forma feminina, certo? Dá no mesmo. Ou seja, homens e mulheres tinham o mesmo peso dentro da cerimônia cátara. Olha como para as mulheres isso vai ser muito mais atraente do que era a vertente cristã, predominantemente na época, né? Nesse ambiente, quem tinha espaço eram os homens, né? Ver as freiras, né? Qual que era a real utilidade delas, como é que elas serviam realmente de guias, né? Então, um outro elemento que vai se tornar extremamente atraente. Outro elemento que vai deixar a igreja bastante irritada com os cátaros é o abandono dos cátaros a todos os sacramentos. Cara, se você não conhece muito de cristianismo da vertente católica, né, talvez você não saiba o que são sacramentos. Sacramentos são, assim, ritos de passagem que vão dar ao sujeito, ritos de passagem estou simplificando bastante, tá? Mas que vão dar ao sujeito uma nova condição, um aprimoramento que vai aproximar mais ele de Deus, né? E quais são esses sacramentos? Né? Batismo, Eucaristia, o crisma, né, a confirmação do batismo, o matrimônio, a ordem, a confissão e a unção dos enfermos, né?
Os cátaros vão olhar para isso e falar, meu, isso tudo tá ligado à carne, isso tudo tá ligado à matéria. Cara, como é que você pode batizar, né, purificar a alma de alguém através da água, se a água é um elemento material e, portanto, corruptível, né? A água se polui, né? A água se contamina, você pode beber uma água com bactéria e morrer de uma diarreia, né? Cara, como é que você pode usar a água para purificar e uma água jogada em cima do corpo? Então, não, para com isso, nada disso existe, né? Eucaristia, como é que o pão, que é matéria, vai ser o corpo, que é matéria, do Cristo, que é espírito? Não, tudo isso deve ser abandonado. Como é que um matrimônio vai unir dois corpos? Cara, vai unir dois corpos vai gerar mais corpinhos, né? Vai gerar mais pessoinhas que são obras do demônio, obras da força ruim. Não é para fazer isso, né? Abandona tudo que é matéria. Então eles vão combater fortemente esses sacramentos e vão deixar apenas um tipo de sacramento próprio dos cátaros. Isso é que a gente pode chamar de sacramento, né? Que sacramento seria esse? Um chamado de consolamentum, né? A consolação. Que é isso? Era o que tornava o sujeito um perfeito, né? Perfeito seria assim a única divisão na hierarquia cátara. Ao contrário da igreja cristã, que era repleto de escalas dentro de uma hierarquia grande, com papa, com bispo, com sacerdote, com frade, com leigo e por aí vai, os cátaros, eles eram todos homens bons, né? Pelo menos era esse nome que eles se chamavam. Outras pessoas chamavam isso, por exemplo, o nome de cátaro, que significa o puro, né? Uma palavra derivada do grego, às vezes chamado de borgi, né? Por causa dos búlgaros, afinal de contas, o pensamento cátaro fazia um paralelo muito grande com os bogomilistas, que são da origem da Bulgária, entre outros nomes, mas eles referiam-se a si mesmos como os homens bons, né? Em francês, a palavra homem bom, né? Lembrando que os cátaros vão dominar uma região na França, no sul da França. Então, no francês, a expressão homem bom ou bonhomme, né, é uma expressão um tanto quanto pejorativa, né? Bonhomme é meio assim, traduzindo grossamente, era como o rei chamava a pessoa que ele não sabia nem o nome, né? Uma pessoa insignificante, uma pessoa que não tinha nada, né? É o Zé Povinho, né? O homem bom. Bom, se esses caras não tinham nada mesmo, né? Se esses caras abriam mão de tudo aquilo que era material, então por que não se chamar de bonhomme, né? O homem bom, né? Que me chamem de homem bom, eu não tenho nada mesmo, né? E prezo por não ter nada, né? A única pessoa que separava dessa camada dos chamados homens bons, que eram todos iguais, eram os chamados perfeitos, né? Quem que eram os perfeitos? Eram os que passavam por esse sacramento da consolação, né? Esse sacramento da consolação tornava o sujeito ideal, né? Tornava o sujeito completo. Porque os cátaros acreditavam que se existia algum tipo de inferno, o inferno era esse que a gente estava vivendo, estar preso à carne, né? Tanto que os cátaros acreditavam numa espécie de reencarnação. E essa reencarnação era um tipo de condenação, né? Ou seja, você não aprendeu a ser um cristão ideal, você vai voltar a esse mundo da matéria, esse mundo do demônio, né? Até que você se torne perfeito. Joia? Vê, então, quando você voltava a ser matéria o tempo todo, você não se desvinculava daquilo que era origem do mal. Na hora que você recebia esse sacramento da consolação, dali, quando você morresse, você iria para junto de Deus, estaria no espaço dos espíritos, né? No mundo purificado. Tanto que muita gente pedia a consolação apenas quando estava no leito de morte, né? Era mais fácil, né? Porque não ia dar para errar logo depois de receber a consolação, porque recebia e morria. Porque o sujeito que recebia a consolação e era considerado perfeito, ele passava a ter uma vida mais ascética ainda, né? Mais limitada ainda. Por exemplo, um perfeito não consumia nada
que tivesse vindo da vida, né? Que tivesse respirado e andado por aí, né? Nada daquilo que pudesse gerar morte poderia ser consumido. Percebe então que os perfeitos, né? Desculpe os veganos, mas eles eram meio veganos, né? Por quê? Não consumiam carne, não consumiam ovos, assim, no máximo, em algumas cerimônias muito específicas, eles comiam peixe, mas de uma forma cerimonial, não para manter o corpo, que é matéria, né? Esses perfeitos, então, eles seriam os grandes líderes espirituais, tá? Eles que definiriam assim quais seriam os caminhos das pregações, e que definiam inclusive quem sairia pregando por aí. A pregação era outra coisa muito importante, né? Os cátaros costumavam pegar os membros da sua seita e saírem pregando 2 a 2, como está descrito lá nos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos e os discípulos faziam, saindo 2 a 2 para pregar para o mundo qual seria a verdadeira palavra de Deus. Percebeu então que tem uma segmentação direta entre o catarismo e a igreja cristã? Não existe um reconhecimento um do outro, tá? A ideia é justamente fraccionar, né? É criar uma separação, uma seita. E isso é o principal ponto que vai diferenciar as ordens mendicantes, que vão buscar estar junto da igreja, das ordens heréticas, que vão buscar se segmentar da igreja. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.